Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1. Nós vamos estudar nesta noite do verso 46 ao verso 56. O que se canta nesta época do ano? O que você mais ouve quando entra, quem sabe, numa loja do shopping? São canções natalinas. Uma das mais populares, a canção de Simone, começa com a seguinte linha: então é Natal, e o que você fez? Martinho da Vila, por sua vez, canta Feliz Natal, Papai Noel. Bem, eu não quero fazer nenhum juízo de valor sobre uma música apenas porque ela não é cristã. Meu ponto é somente um, queridos. O foco das canções natalinas está mudando. Cada vez menos se canta sobre Cristo e sua obra. Cada vez mais se canta sobre o homem e suas obras. O que significa que, na prática, estamos nos distanciando progressivamente do verdadeiro significado do Natal. Não é o que encontramos no Evangelho segundo Lucas. As 4 canções da Natividade, como ficaram conhecidas na história, celebram os feitos de Deus e enfocam a salvação de Cristo. Homens e anjos, quando tomam conhecimento do nascimento do Salvador, explodem em música que exalta a Deus e somente a Ele. É o que queremos fazer neste mês de dezembro. E, para tanto, vamos começar com o Magnificat de Maria, verso 46 ao verso 56 do capítulo 1 de Lucas. O texto nos diz: então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Vamos orar outra vez? Senhor, agora que nos aproximamos de Tua Palavra, queremos lembrar que cremos no que disse Paulo a Timóteo: toda Escritura é inspirada por Deus. Ó Deus, nós cremos que esta canção também o é, e portanto ela é útil para nos corrigir, para nos ensinar, para nos encorajar e para nos treinar para toda boa obra diante de Ti e diante dos homens. Que assim seja nesta noite. Nós confiamos na assistência de Teu Espírito e oramos assim, em nome de Cristo Jesus e para o louvor da glória dEle. Amém. Ao receber a notícia que seria mãe do Salvador, Maria ficou imediatamente preocupada. E por isso perguntou ao anjo: como será isso, se eu ainda sou virgem? Ainda assim,
ela creu na palavra do Senhor e por isso disse àquele mensageiro: sou serva de Deus, que aconteça comigo segundo a palavra dele. Dias depois, quando chegou à casa de Zacarias e Isabel, Maria ouviu de sua prima: por que sou tão agraciada, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Nas duas passagens citadas, queridos, de Lucas 1 inclusive, o que fica claro é: Maria creu no Senhor. Ela creu que Deus estava cumprindo na história o que prometeu por todo o Antigo Testamento. Em outras palavras, ela creu que Jesus estava para nascer a fim de salvar o povo de Deus. Esse é o verdadeiro significado do Natal. E é por isso que ela explode em canção aqui. É por isso que nós devemos cantar, celebrar a Deus durante todo este mês. Agora, como fazemos? Bem, com Maria, nós podemos cantar aquele que é Salvador e ao mesmo tempo atencioso. Versos 46 e 47, volte os seus olhos para o texto outra vez. Maria canta: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus. Antes de mais nada, entenda que Maria não está falando de duas ações distintas, que acontecem em duas partes diferentes de seu ser. Não, queridos, é uma música, em um paralelismo poético. Alma e espírito, engrandecer e se alegrar, apontam para uma mesma ação, que se dá no mesmo interior de Maria. Ela não pode fazer Deus ser maior do que é. De toda forma, por tudo que acabou de ouvir, é o que Maria mais deseja: se alegrar em Deus e fazê-lo grande no coração. Mas o que foi mesmo que ela ouviu? Ou por que é que ela está explodindo em louvor a Deus? Versos 47 e 48. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Eis onde começa a alegria de todo e qualquer crente. Em Deus, nosso Salvador. É por isso que Maria quer engrandecer ao Senhor. Ela tomou o conhecimento que Deus está agindo na história para salvá-la. E como foi que ela percebeu? Como ficou sabendo? De modo bastante particular. Ela nos diz aqui que Deus prestou atenção nela. Ou nas palavras exatas, o Salvador atentou para a minha humildade, ou para a humildade da sua serva. Agora tem um detalhe: humildade aqui não é uma virtude, queridos. Maria não está dizendo que Deus viu a sua humildade e, como consequência, resolveu salvá-la. Não. Um estudioso do texto diz que esta palavra no grego deveria ser melhor traduzida para a nossa língua como inferioridade. O que Maria está dizendo então é: eu sou pobre, insignificante aos olhos dos homens, desconhecida da maioria das pessoas. Ainda assim, por pura graça, Deus resolveu prestar atenção em mim. Deus então se movimentou para salvar Maria, não porque ela era uma serva humilde,
Deus resolveu salvar Maria de uma condição humilde. Por isso, ela termina esta primeira estrofe no verso 48, parte B, dizendo: de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É pelo que ela vai ser lembrada, irmãos. Maria não será lembrada porque é a rainha do céu, ou porque é a salvadora do mundo. Não, em suas próprias palavras, Maria será lembrada porque Deus, por graça, atentou para a sua necessidade e resolveu salvá-la. Maria, portanto, é honrada não quando a adoramos. Maria é honrada quando com ela nós exaltamos ao Deus que em Cristo nos salva por pura graça. Vamos fazê-lo nesta noite? Vamos deixar que Maria nos ensine sobre adoração? Do Cântico de Maria escreve João Calvino: nós aprendemos que ela gerou Jesus Cristo não apenas em sua madre, mas também em seu coração, com todas as suas afeições. É o que precisamos fazer nesta noite, é o que queremos fazer durante este mês, queridos: nutrir e aquecer o coração com amor por Cristo Jesus. Então que comecemos por onde ela começou. A alegria natalina nasce na notícia de que Deus se movimentou para nos salvar em Cristo. Sentir alegria, qualquer pessoa pode, em algum momento da vida. Agora, regozijar-se em Deus, como faz Maria aqui, é impossível até que tenhamos experimentado a notícia do Evangelho no coração. Deus nos amou de tal maneira que enviou ao mundo seu único Filho para nos salvar da perdição eterna. Até que tenhamos vivido isso, queridos, nossa vida será cheia de angústia e preocupação. O que se dará conosco depois da morte? E durante a vida, será que tem alguém mesmo que cuida de nós, que se importa conosco, que vai nos assistir nos momentos mais delicados e perigosos da caminhada? Uma vez, porém, que sabemos que Deus é nosso Salvador, nós podemos enfrentar qualquer coisa na vida, na certeza de que Ele nos ama em Cristo Jesus. Podemos ser abatidos, como disse Paulo, mas jamais seremos esmagados. Podemos ser perseguidos, mas jamais seremos desamparados. Podemos perder algumas batalhas contra o pecado, mas se estamos em Cristo, já sabemos, nós vencemos a condenação eterna dele. Louvado seja o Senhor por isso. É como aquecemos o coração no Natal, lembrando do Deus que se movimentou para nos salvar. Para além disso, a alegria natalina cresce quando recordamos de nossa real condição diante de Deus. Ao mencionar sua humildade, Maria se apresenta como alguém indigno, pobre, pequeno. Maria faz tão pouco de si aqui, que fica claro, não fosse a graça de Deus, ela não seria sequer notada, quanto mais salva. Esse é o ponto, irmãos. Nós precisamos nos lembrar que nada tínhamos para oferecer quando Deus se movimentou em Cristo para nos salvar. Não éramos bons, lindos ou ricos diante dele, pelo contrário,
éramos pobres, estávamos sujos no pecado, éramos cegos espiritualmente falando. Ainda assim, por pura graça, Deus se movimentou para nos salvar. Bem, é como devemos nos aproximar dele no Natal. Se queremos mesmo aumentar nosso amor por Cristo, nós precisamos nos lembrar de nossa condição. Nenhuma glória temos e nada merecemos de Deus. Então entenda, a graça de Deus é a única avenida que vai nos levar à verdadeira alegria natalina. Então tire os olhos de si mesmo. Pare de falar das suas obras, dos seus feitos. Pare de se olhar no espelho e de se admirar. E aproveite o Natal para olhar para Deus, para Cristo, para o que Ele fez por você. Esta alegria pode nascer na boa notícia do Evangelho, pode crescer na lembrança de quem somos diante dele. E esta alegria natalina pode transbordar quando entendemos o que Ele espera de nós. Maria explode em adoração interior, alma e espírito, irmãos, porque ela sabe e sente que Deus lhe abençoara para muito além de suas expectativas. Nos nossos dias, alguns crentes adoram apenas porque querem ter mais. Quase nunca estão adorando porque se lembram que já têm tudo. Os incrédulos, por sua vez, quanto mais têm, mais endurecidos se tornam, pois são orgulhosos e se percebem como a fonte de tudo que receberam. Não é como adoramos a Deus, não é como devemos nos aproximar dele neste Natal. Por quê? Se formos parecidos como os primeiros, nosso coração tremerá de medo diante de Deus. Ele vai nos aceitar ou não? Vai gostar ou não do que fizemos? Vai ficar satisfeito ou não com nossas ofertas? Se formos parecidos como os últimos, nossa boca se fechará diante dele. Quando se abrir, vai ser apenas para falar de nós mesmos, dos nossos feitos, dos nossos nomes, da nossa glória. Quando, porém, entendemos que nada merecemos e que por pura graça Deus já nos abençoou para muito além de nossa expectativa, nós nem tememos ou nem temos medo de Deus, nem nos sentimos orgulhosos diante dele. Nossa boca não se fecha, nosso coração não se exalta, pelo contrário, a boca do crente se abre livremente para adorar a Deus. E seu coração é tomado de alegria e gratidão pelo que Deus fez por ele, por pura graça e para a própria glória. Este é o espírito natalino que deve saturar mente e coração nesses dias. Maria canta e com ela nós também cantamos àquele que é salvador e atencioso. Em segundo lugar, com Maria nós podemos cantar aquele que é soberano e ao mesmo tempo misericordioso. Verso 49. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Vejam, para Maria, Deus não é um soberano distante e alheio. Ele é atento, é poderoso até para fazer o impossível. Você duvida? Uma adolescente virgem e uma mulher adulta estéril estão grávidas neste capítulo. Por quê?
Porque Deus é poderoso, pode fazer o impossível para abençoar e salvar seu povo. Como resposta, então, Maria adora: santo é o seu nome. Ela não diz: santo é o meu nome, porque estou grávida do Salvador. Não, ela diz: santo é o nome de Deus, pois embora ainda seja virgem, Ele operou um milagre no meu ventre. Santo é o nome dEle. Deus é santo. E mais do que isso, verso 50, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração a geração. Um comentarista coloca: este verso nos assegura que Deus jamais falha com seu povo. Sua misericórdia se estende de geração a geração, àqueles que o temem. Quem é o povo de Deus, irmãos? Maria não tem em mente aqui aqueles que se orgulham diante de Deus, aqueles que pensam que podem conquistar Deus com performance religiosa. Maria não está cantando sobre aqueles de Israel, ou sobre aqueles da igreja de Cristo, que se confiam em uma profissão de fé falsa, sem provas reais, duradouras, transformadoras, concretas do Evangelho. A misericórdia do Senhor se estende àqueles que o temem, que o amam de volta, porque foram primeiro amados e alvos de sua misericórdia. E a estes somente, Deus ainda faz a promessa da geração em geração, ou seja, esta bênção não é só para vocês, é para os filhos e para os netos de vocês. É por isso que batizamos crianças aqui. Porque entendemos que Deus fez aliança não como um indivíduo, mas como um povo, como uma família. Ele tem por mente ou em mente a minha salvação e a da minha casa. Louvado seja o nome do nosso Deus. No entanto, por melhor que seja esta notícia, não é o que todos vão desfrutar. Pois no verso 51 nós lemos: Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Deus sabe, portanto, quem lhe teme de verdade. E Deus sabe quem lhe despreza. Deus conhece o íntimo dos homens. Ele vê e percebe a soberba quando ainda está na mente. Por isso, vez por outra, Ele estende o braço para abater o soberbo, a fim de que seu povo veja e se alegre em sua glória. Lembre-se aí de Faraó, no Mar Vermelho, o homem que se intitulava Deus. Lembre-se de Nabucodonosor, que fez uma estátua para si, porque pensava ser o homem mais poderoso do mundo. Deus estendeu seu braço e humilhou estes homens. Deus ainda o faz, irmãos, a fim de que seu povo, o povo que o teme, veja a sua glória e se alegre nele. É como cremos. Então guardemo-nos de toda soberba ao fim deste ano, mesmo daquela que nutrimos só no coração, que alimentamos só na mente, pois segundo Maria, Ele vê. Ele vê os reinos e os impérios que nós erigimos no íntimo. E Ele sabe que a ambição por poder e prestígio diante dos homens
pode se tornar um animal enlouquecido. Quando acontece isso, por amor, Ele estende o seu braço para nos humilhar. Antes que o aconteça, se dê por satisfeito com o que Deus já lhe deu. Estejamos contentes, queridos, com a posição que já temos. Se Ele nos elevou em alguma medida diante dos homens, que ainda assim sejamos humildes e que andemos no temor do Senhor. Se achamos que poderíamos ter mais na vida, lembremos, nosso Deus é bom e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, neste Natal, em vez de darmos lugar à soberba, vamos nos assenhorar da promessa da misericórdia. Do que é que eu estou falando? A misericórdia de Deus, cantou Maria, estende-se aos que o temem de geração a geração. Tomemos posse disso. Pastor, eu pensei que eu estava numa igreja reformada. Essa linguagem não é muito reformada. É sim. Eu e você não devemos acreditar, muito menos tomar posse de promessas feitas por homens, sem nenhuma base bíblica. Muitas delas nascem na mente dos falsos profetas, são enviadas pelo próprio diabo para nos enganar. Eu sei, destas você foge, muda o canal, tapa os ouvidos. Mas das promessas claramente expressas na Escritura, você não foge. Você toma posse, você se assenhora delas, você as traz para perto, porque Deus é glorificado pelos crentes que creem que Ele é capaz de cumprir o que promete. Ele promete estender misericórdia àqueles que o temem de geração em geração. Se quer se beneficiar desta promessa, se assegure de que você de fato está entre os que o temem. Pois o salmista declara: Deus é bom para Israel. Em um sentido amplo, precisamos dizer que Deus é bom para com toda a humanidade. É a isso que chamamos de graça comum. Deus derrama das mesmas bênçãos sobre os crentes e sobre os não crentes. Contudo, em um sentido restrito e bíblico, nós precisamos confiar no que Maria e os salmistas cantam. Deus é especialmente bom para o seu povo. A grande questão é: você é povo de Deus. Há inúmeras provas pelas quais você pode procurar, mas à luz deste texto, procure por temor. Você o teme de verdade. Lá fora, quando está entre os homens diante das tentações e sendo chamado a fazer o que desonra a Deus, você se lembra dele o tempo todo, diante de todos os desafios da vida. Você realmente o leva a sério? Você anda perto dele o tempo todo? Ou será que, como tantos crentes, você se aproxima dele somente quando precisa de algo material? Ou será que, embora desprezando no coração, você só o serve por causa de seus pais? Falando de pais, nós nos assenhoramos desta promessa quando levamos a sério a missão que temos em casa, queridos. Pense na bênção do que Deus está nos dando aqui. Eu prometo estender minha misericórdia aos que me temem de geração em geração. Nossos filhos, outra vez, estão na mente do Senhor.
Se cremos nisso, por que temos orado tão pouco por eles? Se cremos nisso, por que não estamos ensinando-lhes a palavra? Se cremos nisso, por que não cultuamos em família? Se cremos nisso, por que não nos importamos com o exemplo do temor que temos de dar a Deus? Deus não falhará no que nos promete. Mas nossa negligência e indiferença pode nos custar muito caro. Que Deus tenha misericórdia de nós, pais cristãos. Para concluir, só esta divisão, nem se empolgue, tem gente aí que está com um pouquinho de sono. Eu ainda quero dizer que em vez da soberba, nós temos que santificar o nome do nosso Deus. É o que Maria faz, não é? Santo é o nome dele. Foi o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, não foi? Santificado seja o teu nome. É o que fazemos, gente. Depois da oração da manhã, nós saímos ao mundo para santificar o nome do nosso Deus? Ou será que, nos esquecendo da oração, saímos ao mundo para santificar o nosso nome? Quer matar a soberba no coração? Lembre-se constantemente disso. Deus, e somente Deus, é santíssimo. Portanto, só a Ele glória, louvor e adoração. E se ninguém nos nota, se ninguém nos aplaude, se ninguém nos celebra pelo que fazemos o ano todo, não tem tanto problema assim, irmão. Você foi notado por Deus. Eu fui salvo em Cristo Jesus. Nós já fomos elevados à posição mais alta que poderíamos ter. Não é ser presidente da república, não é ter a maior promoção do ano, não é ser celebrado pelos homens. Eu e vocês, se estamos em Cristo, fomos adotados como filhos de Deus, somos herdeiros de um reino inabalável, vamos morar com Ele para sempre. O que você quer mais? E se alguém nos nota, é uma época para isso, não é? Inventário, promoções, retribuição, não tem nada de errado com isso. Mas se alguém nos nota, se alguém fala dos nossos feitos, das nossas metas alcançadas, das nossas conquistas, realizações, somos crentes. Que não nos esqueçamos dele. Não fale na confraternização do trabalho meramente do ano que teve, das metas que bateu, dos trabalhos que realizou. Fale da graça dele, aponte para a bondade dele. Use este momento como palco para celebrar a glória dele. E assim nós nutriremos no coração humildade e gratidão. E espantaremos qualquer sentimento de soberba. Não a nós, disse o salmista, nenhuma glória ao nosso nome. Só a Deus seja glória e honra para sempre. Para terminar, queridos, nós podemos cantar com Maria aquele que é salvador e atencioso. Nós podemos cantar com Maria aquele que é soberano e misericordioso. E por fim, nós podemos cantar com Maria aquele que é juiz e fiel. Verso 52. Ele derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Tenha em mente que Maria está pisando a história do povo de Deus, pensando no Antigo Testamento. Ela deve ter ouvido inúmeras vezes sobre as derrotas de Faraó,
Golias, Senaqueribe e todos os outros homens que se apresentaram como invencíveis e poderosos diante do povo de Deus. O que Deus fez com eles? Deus os derrubou de seus tronos. Por quê? Por que Ele o faz vez por outra? Uma boa explicação vem do Salmo 75, que registra o seguinte: aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se, e aos ímpios não se rebelem. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação, é Deus quem julga. Humilha um e a outro exalta. Então, nunca foi azar como pensam os homens. Sempre foi Deus, sempre é Deus, que quando quer, estende o braço para derrubar os poderosos de seus altos tronos e para exaltar aqueles que são os mais humildes na terra. Pois Ele é juiz de toda a terra. O Senhor não apenas derruba e exalta, segundo o verso 53, Ele encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. É a mesma ideia, gente. Deus destrona os governantes e exalta os humildes. E Deus julga os ricos arrogantes que imaginam não ter necessidade alguma. Materialmente falando, pode até ser o caso. Porém, às vezes, mesmo tendo tudo, homens e mulheres ricos ainda se sentem vazios na alma. Os médicos podem dizer outra coisa. A Bíblia não diz que é uma doença psicológica. A Bíblia diz que é a mão de Deus que despede ricos como que de mãos vazias no interior. Ao contrário deles, os famintos humildes, os famintos que clamam, os famintos que oram a Deus, estes, apesar de serem pobres aos olhos dos homens, apesar de não terem muito, são atendidos e se sentem saciados na graça de Deus. É uma dádiva isso. Deitar e dormir com tranquilidade e enfrentar a vida e todos os seus desafios certos da graça de Deus. Mas por que é assim, queridos? Será uma questão meramente social, do tipo Deus privilegia uma classe, um grupo étnico, uma classe social ou uma minoria? Será isso? Não. É bem melhor. E Maria nos aponta a origem da bênção de Deus nos versos finais de sua canção 54 e 55. O texto diz: ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Você entendeu? Porque é que Maria sabe e se sente abençoada. Não é porque ela é meramente pobre, não é porque ela é esquecida pela sociedade, não é porque ela é somente uma adolescente, não. Ela sabe que é, e ela se sente abençoada, porque é parte do povo escolhido e amado por Deus. Este povo não é melhor do que nenhum outro povo. Este povo é infiel.
em sua essência, é igual a todos os outros. Na parte que lhe cabe da aliança, falha, quebra as promessas e votos que fez. Logo, ele não é distinto, melhor do que os outros. Não, a sorte deste povo é a fidelidade de Deus, a aliança que Ele mesmo fez. Apesar de nossa infidelidade, Ele permanece fiel. Mesmo que em alguns momentos pensemos, Ele se esqueceu, Maria diz, Ele nunca se esquece. Ele se lembra da aliança que fez com Abraão e com todos os filhos de Abraão pela fé. Então a origem da bênção de Maria é a eleição de um Deus fiel, queridos. O povo de Israel nos dias dela era explorado por um homem que se dizia ser judeu, Herodes, mas que dava a impressão que queria acabar com tudo. O povo de Israel, nos dias de Maria, era subjugado sob a poderosa mão de Roma, parecia não ter esperança. Que todo o povo de Deus escute de Maria. No Natal, o próprio Deus está se movimentando para nos salvar em Cristo Jesus. Será que é o que cantamos de fato no Natal? A propósito, você tem razões para louvar a Deus neste fim de ano? É claro que tem, às vezes você só não as percebe. Mas como Maria, nós podemos cantar ao fim deste ano, Deus nos encheu de muitas coisas boas, sim ou não, queridos? Fomos abençoados de tantas maneiras e em tantos momentos do ano. Agora, trate da bênção da maneira certa. A bênção de Deus não tem por propósito nos trair, nos enganar, nos iludir, nos afastar para longe do doador. Isso é o que acontece com os incrédulos que não conhecem ao Deus verdadeiro. Eles tratam as bênçãos materiais desta vida como se elas fossem em si mesmas deuses. Depositam sobre elas toda a sua esperança e depois concluem, agora que as temos, seremos plenamente realizados. De repente vem um choque de realidade. Não. O Senhor os despede como de mãos vazias. Estas pessoas, tendo tudo, jamais se dão por satisfeitas, nunca desfrutam de felicidade duradoura. Não é como tratamos a bênção de Deus, queridos. Para o crente, ela não tem o propósito de nos trair. Ela tem o objetivo de nos atrair ainda mais para perto de Deus. Se recebemos muito durante o ano, louvemos muito ao nosso Deus. E se estamos vivendo alguma escassez ao fim do ano, peçamos muito, pois acabamos de ouvir, Ele pode saciar a nossa fome. Deus ama nos ouvir, Deus ama nos atender e mais do que isso, Deus ama nos ter por perto. É onde está a nossa felicidade, queridos. Não é no dinheiro, não é na promoção, não é na próxima viagem. Nossa felicidade está no Senhor, de quem podemos estar perto, seja qual for a circunstância da vida. Aproveite a bênção de Deus para fazê-lo. Você tem razões para cantar a Deus ao fim deste ano? Claro que tem.
Claro que temos, como Maria, nós podemos cantar sobre o juízo de Deus. Lembre-se disso outra vez. A queda dos poderosos não é um acidente. Não é uma questão de sorte ou azar. É uma questão de juízo de Deus. Quando vemos, portanto, que o relâmpago de Deus cai primeiro sobre os montes mais altivos, louvemos e aprendamos com o Senhor. Pois quando os homens querem subir mais do que deveriam, Deus os faz descer. E quanto mais presunçosos são, maior será a queda deles. Aprendamos, tenhamos cuidado com o que temos desejado, nutrido, sonhado no coração. Basta-nos o que já temos, queridos. Pois Maria canta aqui: Deus exalta os humildes. O apóstolo Pedro nos doutrina: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo certo. O salmista nos diz: o Senhor, embora esteja nas alturas, olha para aqueles que são humildes de coração. Você entendeu? Ter a bênção de Deus significa ter mais do que se tivéssemos todos os reinos deste mundo. Estejamos felizes no Senhor. Você tem razões para louvar a Deus no Natal? Vamos seguir Maria. Vamos cantar ao Deus que nos elegeu para a salvação em Cristo. Você é povo de Deus. Não é porque é bom o bastante. Eu sou povo de Deus. Não é porque tirei 10 na prova de santidade. Se somos povo de Deus, queridos, o somos porque por graça e antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu e decidiu nos amar em Cristo. Não fosse esta graça maravilhosa, onde estaria você? Para onde estaria voltado o teu coração? Como seria a tua família? Em quais poços de lamaçal de pecado você se encontraria? Como não cantar aquele que nos escolheu? Por que não vamos adorar aquele que é fiel à promessa que nos fez? Agora, como é que nos tornamos povo de Deus? No passado, como é que alguns aqui podem se tornar povo de Deus nesta noite? Por toda a Bíblia, só há um caminho. Aquele ditado, há vários caminhos que levam a Roma, não se aplica a Deus. Nos dois testamentos só há um caminho, só há uma porta para se tornar povo de Deus. Chama-se sacrifício substitutivo. Alguém precisa pagar, queridos, pelos pecados que cometemos. Deus não pode nos tratar como às vezes tratamos uns aos outros. Deus não pode fingir que não viu o que eu fiz. Deus não pode varrer para o tapete, para debaixo do tapete aquilo que você fez. Deus é justo, santíssimo e por própria característica Ele tem de punir o pecado. A boa notícia, Ele o fez para nos salvar em Cristo Jesus. Jesus nasceu para morrer. Este é o Natal da Bíblia. E Ele morreu
para pagar pelos pecados dos pecadores e para cobrir os pecadores diante da justiça de Deus que tem de cair. Enquanto isso, Ele nos vestiu na cruz com a própria justiça, de modo que ali justiça e misericórdia se encontraram. Deus viu o que fez Jesus, se deu por satisfeito e por graça nos declarou justos, salvos aos olhos dele. É assim que nos tornamos povo de Deus, porque fomos eleitos na eternidade passada. Em algum momento da história presente, nós respondemos ao convite do Evangelho. Faça-o hoje, não deixe para amanhã. Saia daqui certo de que Deus o salvou em Cristo, na cruz do Calvário, por meio de seu sacrifício substitutivo. E depois, pastor? Como é que eu volto à vida? Como é que eu retomo a vida? O texto de hoje termina com o verso 56, no qual Lucas escreve: Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Então vejam, a canção não durou para sempre. A música terminou. Maria precisou voltar. Maria precisou voltar para enfrentar os desafios de Nazaré. Estar grávida e ainda ser virgem e não casada. Pense nisso. É o que acontece conosco. Agora me diga, Maria é a mesma pessoa? Alguém pode ser a mesma pessoa depois de ouvir o Evangelho cantado em seu próprio coração? A vida nem precisa mudar, queridos. Porque a verdade é, somos nós que mudamos quando o Evangelho é cantado no coração. As coisas continuam como sempre, mas agora nós sabemos, não estamos sozinhos neste mundo. Em Cristo Deus é Pai nosso, Pai celestial. Por causa de Cristo sabemos, estamos seguros. Temos em Cristo um Salvador atencioso e por causa dele a promessa de que o Espírito vai nos guiar por meio da palavra a toda a verdade e até o último dia. Pense na bênção. Por isso só nos resta cantar com Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Vamos fazê-lo? Curve a sua cabeça aí por alguns minutos. E vá ao Senhor em oração. Agradeça, responda, prepare-se para a ceia que vamos celebrar já já.